Olá, pessoal. Eu sou Lude Puntel, comunicadora. E é um prazer novamente ser a mediadora do Moura Lacerda Cast. Hoje vamos para mais um episódio e eu estou aqui com a presença do professor, também coordenador do curso de Publicidade e Propaganda e também do curso de Design Gráfico. Eu estou aqui com o professor Fernando Melo. Seja bem-vindo, Fernando. Oi, Lude, tudo bem? Obrigado. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo delicioso, afinal de contas ele vai falar aqui sobre dois cursos de muito interesse de vocês. Vamos acompanhar então? Fernando, conte para nós as duas áreas de atuação, tanto a publicidade e propaganda e o design gráfico. É uma área de muito interesse para os nossos jovens? É uma área de muito interesse, Lude, porque faz parte da nossa vida, né? Então, hoje a gente está imerso num mundo de informações, de comunicação, principalmente a comunicação digital, né? E publicidade e propaganda e o design gráfico, que tem a ver com as artes visuais, inclusive, fazem parte desse nosso dia a dia, dessa nossa vida. Então, as pessoas se interessam muito por esse campo, por essas áreas, e é por isso que a gente tem tanta procura e as pessoas querem saber detalhes, têm curiosidade de conhecer esses cursos. E eu sei também que são áreas que temos aí muitas questões em comum. Mas uma, principalmente, eu acho que é do interesse de todos que estão nos assistindo, é sobre a questão da criatividade, professor Fernando. Então, conte para nós como que é isso dentro dessas duas áreas de atuação. É preciso ser criativo? Pois é, essa é uma grande pergunta, né? As pessoas às vezes falam, nossa, mas eu não sei se eu tenho criatividade, se eu sou tão criativo assim, ou criativa, né, para poder desenvolver algum trabalho na área de publicidade ou design gráfico. E o que a gente fala, Lude? Que criatividade a gente desenvolve. Então a gente tem criatividade para tanta coisa na nossa vida, né? Se a gente quer fazer uma comida diferente, um lanche diferente, se a gente tem que resolver um problema, a gente já está usando a criatividade, né? Então mesmo aquela pessoa que acha que não é tão criativa assim, na verdade, existem técnicas e nesses cursos a gente desenvolve técnicas de criatividade para que sejam aplicadas dentro das áreas que a gente quer trabalhar, seja publicidade e propaganda, seja design gráfico. Então, a gente não nasce criativo, né, Fernando? A gente desenvolve essa criatividade isso, ao longo da nossa história. Exatamente, a gente desenvolve, existem técnicas para isso, né? Tem pessoas que já têm essa facilidade para algumas técnicas, outras não, mas o que a gente pode garantir é que todo mundo aprende a desenvolver essas técnicas de criatividade, o que ajuda demais no dia a dia da profissão. Perfeito. E vamos falar então agora especificamente sobre o que faz um publicitário ou uma publicitária. Uhum. Bom, um publicitário, uma publicitária, né, uma pessoa que é formada num curso de publicidade e propaganda, planeja, por exemplo, campanhas de comunicação, campanhas de publicidade, campanhas de propaganda, também atua com marketing, então vai fazer muitas vezes a comunicação de um produto, de um serviço, a publicidade de um produto, a publicidade de um serviço, ou até mesmo de uma ideia. Uma campanha eleitoral, por exemplo, né, é muito mais o trabalho de uma propaganda e de uma publicidade de ideias do que necessariamente de um produto ou serviço, né? Então, quem trabalha com publicidade atua muito nessa comunicação com o mercado, com as pessoas, né? E desenvolve para isso também técnicas, né? E produtos derivados dessa comunicação, né? Então, anúncios, o outdoor que a gente vê na rua, ou um anúncio que a gente vê ali no nosso feed do Instagram, são pensados, são planejados, elaborados por profissionais formados em publicidade e propaganda. E pegando o gancho também, agora quero saber, e o designer gráfico? Isso. Conta para nós. O designer gráfico, ele vai pensar na questão visual e na questão também da usabilidade das coisas, né? Mas o designer gráfico ele vai estar muito ligado a essa questão de o aspecto visual, a estética, a linguagem visual daquela peça, e não necessariamente só de publicidade também, né? Então o designer gráfico, ele pode atuar, por exemplo, numa agência de publicidade, mas ele pode desenvolver uma embalagem, ele pode desenvolver um site, pode desenvolver um livro, pode trabalhar em editoras, né? Então, o designer gráfico, ele lida com essa questão estética, com essa questão visual, né? O trabalho com as imagens e o uso dessas imagens para se comunicar.
E o Moura Lacerda oferece aos alunos os dois cursos, tanto o curso de publicidade como também o curso de design gráfico. Eu gostaria, Fernando, que você comentasse um pouquinho a questão das disciplinas. O que o aluno ou a aluna vai encontrar aqui nos cursos do Moura Lacerda? Isso. Lude, o curso de publicidade e propaganda, ele é um bacharelado, então ele tem 4 anos de duração. E o curso de design gráfico é um curso superior de tecnologia. É uma graduação também, só que mais curta, tá? Então a gente tem várias disciplinas que são comuns. Por exemplo, quando a pessoa vai aprender a manipular uma imagem, a fazer um tratamento de uma foto, usar o famoso Photoshop, né, e outras ferramentas, são aulas comuns aos dois cursos e são aulas práticas. Então, são aulas que acontecem dentro de laboratórios, né, de imagem, e são aulas que os dois cursos fazem. Então, são disciplinas comuns. História da arte também, história do design, são disciplinas, são aulas que são comuns aos dois cursos, porque são áreas, grandes áreas gerais, que os dois profissionais precisam conhecer, né? E a gente também tem algumas aulas que são teóricas e que são de base para que os alunos tenham uma visão crítica sobre essas áreas e que eles também entendam o que eles estão fazendo. Então não é só fazer, é pensar também, é idealizar, é planejar, né? Na área da publicidade, a gente tem algumas coisas mais específicas, até por ser um curso mais longo. Então, por exemplo, a gente tem marketing, disciplinas de marketing que não são vistas, por exemplo, num curso de design gráfico, né? Então, a gente tem especificidades ali da área de publicidade e propaganda que não se vê no curso de design, até porque ele é um curso mais enxuto, né? Mais rápido. E eu posso até dizer que nós estamos aqui no estúdio do Moura Lacerda, fazendo aqui o podcast, e esse espaço também é usado, Fernando, para os alunos terem acesso aí a esse momento. É isso utilizado também nos cursos? Sim, para que esses cursos aconteçam, é necessário que você tenha estrutura, que você tenha recursos para isso, né? Então a gente tem os laboratórios específicos de rádio, de TV, de imagem, né? Para que os alunos possam colocar a mão na massa e na prática aprender como funciona, né? Então esse espaço que a gente está aqui é um espaço que os nossos alunos, tanto de design gráfico quanto de publicidade e propaganda, e de outros cursos também, de moda, de arquitetura, é um espaço multiuso, mas que é exatamente para a produção desse tipo de conteúdo, né? Inclusive fotografia também, vídeo, né? Enfim, aquilo que a criatividade permitir. Que bacana. Falamos então das questões das disciplinas dos dois cursos e gostaria também de falar agora da questão dos estágios. Como são os estágios, o que você pode trazer para nós como coordenador dos dois cursos sobre os estágios que esses alunos, essas alunas encontrarão. Lude, hoje em dia, as empresas, as marcas, estão cada vez mais preocupadas com a forma como elas se apresentam para as pessoas, né? Então, principalmente nas redes sociais, mas não só nas redes sociais, né? Elas têm se preocupado, mesmo as pequenas empresas, em ter uma profissionalização dessa comunicação que ela faz com o público, né? E muitas vezes, então, a gente é procurado, mas muitas vezes mesmo, para que a gente consiga estagiários, pessoas que estão estudando, mas que já têm um nível de conhecimento, que consigam trabalhar a comunicação dessas empresas, dessas marcas, né? Então esse é um campo de estágio, ou seja, trabalhar em empresas, né, que têm lá seus setores de marketing, de comunicação, são campos interessantes de estágio e que a gente recebe muitas solicitações. Tem também as empresas específicas na área de comunicação, como as agências de publicidade, as emissoras de TV, as emissoras de rádio, as empresas de comunicação visual, todas elas também têm campos para que os estagiários trabalhem. Então, o que a gente tem percebido nos últimos tempos, né? É que essa demanda por estagiários, ela tem aumentado cada vez mais, né? Pessoas que saibam lidar com redes sociais, pessoas que saibam construir uma imagem, um post para o Instagram, ou criar um anúncio, um pequeno anúncio, um folheto. Então, isso, um estagiário, tanto de publicidade e propaganda quanto de design gráfico, já tem condições de fazer. E aí conseguem muito boas oportunidades.
E aí, falando em oportunidades, vem a pergunta clássica, Fernando, e o mercado de trabalho? O mercado de trabalho é muito interessante, porque, principalmente depois da pandemia, em que a questão do home office ficou muito mais consolidada, as empresas estão procurando profissionais por todo o país, inclusive até fora, né? Empresas de fora que procuram profissionais que estejam onde ele estiver, né? A vantagem, uma das vantagens da nossa área de atuação é que o trabalho à distância, ele é muito facilitado, né? Muitas vezes você tem agências de publicidade, editoras, estúdios de produção que têm seus profissionais trabalhando em home office permanentemente, né? Não é uma situação temporária, né? Por quê? Porque tudo que se trabalha ali dá para ser feito à distância, né? Então, você produzir uma imagem, você criar um anúncio, criar um planejamento para redes sociais, criar uma embalagem, criar uma revista, né? Tudo isso é possível ser feito de forma remota. Então, isso ampliou demais o mercado de trabalho. A gente tem hoje alunos que trabalham para empresas do Nordeste, para agências do Norte, do Centro-Oeste, e que estão em Ribeirão Preto ou em cidades aqui da região e que nunca estiveram presencialmente nessas empresas, nesses lugares, né? Mas mesmo assim, pensando então nos ambientes de trabalho presencial, a gente tem muitas agências de publicidade em Ribeirão Preto e região. As cidades da região também têm agências de publicidade, tem gráficas. A gente tem os veículos, os principais veículos de comunicação, a gente tem sedes aqui ou retransmissoras aqui em Ribeirão Preto. Então a gente tem um campo de atuação também no presencial muito grande. Além de outras áreas, por exemplo, a área acadêmica, né? Então, dar aula nesse tanto de design quanto em publicidade também é um caminho muito interessante, né? Então a gente tem outros caminhos que não são esses mais convencionais e que hoje em dia também tem uma grande demanda. Mas deu para entender que a área é vasta, né? O campo de atuação, tanto das duas áreas, tanto a publicidade como design gráfico, é imensa. E para finalizar, Fernanda, eu gostaria que você falasse para quem está nos acompanhando qual é o perfil de quem se interessa tanto em fazer publicidade e propaganda e também design gráfico, para a gente finalizar esse bate-papo tão gostoso. Bom, a gente já falou da questão da criatividade, né? Então, quem se sente com essa habilidade, né, de desenvolver coisas criativas, de solucionar problemas, já tem esse espírito de fazer um desses cursos, né? E a gente já falou também que quem não se sente tão seguro assim também pode vir, né? Quem gosta de imagem, quem gosta de edição de vídeo, quem gosta de fotografia, tem muita gente que gosta de fotografia, né, de trabalhar com imagens, com som. Então a gente tem muitos alunos que tocam instrumentos musicais, são músicos, gostam desse universo, né, das artes, da estética, da comunicação. Então quem tem esse perfil, quem gosta desse tipo de coisa, vai estar no lugar certo, fazendo um curso de publicidade e propaganda ou um curso de design gráfico. Fernanda, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui, agradecer a participação de você que está em casa, nos ouvindo, nos assistindo, e vem para o Moura Lacerda conhecer um pouco mais sobre o curso de Publicidade e Propaganda e também o curso de Design Gráfico. Eu fico aqui, Fernando também, e até o próximo episódio do Moura Lacerda Cast.